Olá, tudo bem? Vou explicar de forma breve como utilizar a planilha para orçamento de projetos. Nós temos aqui na tela duas planilhas, uma orçamento por metro equivalente e a outra orçamento por estimativa de tempo de desenvolvimento de projetos. São duas formas de você estabelecer um orçamento de projeto. Primeiramente, você vai ter que levantar no seu projeto qual é a área construída de cada pavimento. Aqui estou supondo um edifício com 10, uma torre com 10 pavimentos, outra com 20, outra com 30, cada um com uma área distinta, possuindo a área de pavimento térreo um pouco diferente para cada uma, 3 subsolos aqui com áreas parecidas e uma diferente, cobertura. Isso são os projetos básicos para as plantas de cada pavimento. Ainda teria aqui a implantação, pavimento térreo, a depender do tipo de projeto que você vai desenvolver. E aí, como que eu trabalho nessa planilha? Lanço a área real. Então, nesse projeto tem aqui, supondo um projeto com 47 mil metros quadrados. Distribuo quantas repetições existem no projeto. Por exemplo, se o meu pavimento tipo 3 tem a torre 3 aqui, existem 30 pavimentos, são 30 repetições. Eu vou fazer um projeto de um pavimento e repetir ele vezes 30. Então eu tenho, apesar de ter uma área de 18 mil metros quadrados, você não vai projetar e desenhar 18 mil metros quadrados. Você vai desenhar a planta de um pavimento, que vai ser ali 600 metros quadrados, que é igual ao pavimento do térreo, por exemplo, e vai multiplicar isso por 30. Então, você não vai cobrar por projeto de 18 mil metros quadrados, você vai cobrar por um valor equivalente. Porque geralmente você aplica o que nessa situação? Aplica o valor do projeto, do pavimento tipo, vezes 1, vezes o preço por metro quadrado que você estabelece. Esse preço por metro quadrado eu não vou entrar no mérito aqui, depende de qual tipo de projeto que você está desenvolvendo. Por exemplo, instalações prediais hidráulicas, instalações elétricas completas, são cerca de R$3 o metro quadrado. Para um tipo de projeto como esse. Um edifício, por exemplo, vai para em torno de R$6 o metro quadrado, alvenaria, estrutura, por exemplo. Coisas do tipo. Então, quando você vai orçar, você tem que estabelecer o preço por metro quadrado, que está aqui embaixo, demarcado. Mas esse valor é por metro quadrado equivalente, não aos 47 mil metros, porque você não vai trabalhar o desenho nos 47 mil metros. Mas você tem que cobrar pela repetição. Você vai fazer um projeto do pavimento tipo e esse projeto vai ser aplicado por todos os pavimentos. Mas você não tem o trabalho para fazer todos os pavimentos. Você vai fazer um e tem ajustes em alguns pavimentos, que aí você ajusta por esquema vertical, detalhes de pavimento de transição, coisas desse tipo, que aí você vai cobrando à parte. Mas, por exemplo, 30 pavimentos de uma torre, 20 pavimentos de outra, 10 pavimentos de outra, você não vai cobrar o valor inteiro. Então você estabelece um coeficiente de repetição. Alguns manuais de associações informam esses coeficientes. Oriento para vocês entrarem nas regionais das associações de engenheiros e verificar quais são esses coeficientes para cada região. Mas eu estou explicando aqui mais como que utiliza a planilha. Não vou ficar porque o Brasil tem muitas regionais, eu não posso entrar em todas as regionais para olhar qual é o coeficiente de cada um. Então aqui adotei aqui esses coeficientes. 0,75 quando eu tenho aqui até 10 pavimentos, 0,50 20 pavimentos e 0,25 30 pavimentos, por exemplo. Porque eu não vou projetar nessa situação, eu vou trabalhar com um valor de área equivalente
menor, né? Acaba sendo, se for as 3 torres aqui forem iguais, o pavimento tipo mudando somente o pavimento, isso aqui diminuiria até mais, né? Usaria 0,25 para todas as áreas. Mas o que estabelece aqui é quantas vezes se repete aquele projeto e você joga um coeficiente. Você vai cobrar pela repetição, mas não vai cobrar valor cheio. Né? Você não vai cobrar 3 vezes 18 mil aqui, você vai cobrar 3 vezes o valor resultante aqui de metro quadrado. Eu tenho então o coeficiente de retorno aqui, coeficiente de repetição, e eu vou multiplicar vezes a área total construída. Né? Então eu vou ter aqui 4.500 aqui, 6.000 aqui, outro 4.500 aqui nessa situação, por conta dos coeficientes de retorno. Né? E aí, ao invés de cobrar por toda essa área, que daria aqui cerca de 36 mil metros, eu vou cobrar apenas por 15 mil metros. Tá? Já ando diminuindo quase pela metade aqui o valor da área construída, considerada para dimensionamento do projeto, para orçamento. Os demais, por exemplo, garagem, coeficiente 1, porque não tem repetição. Se eu fosse 2 subsolos de garagens iguais, por exemplo, aqui está com área igual, se fosse dois subsolos iguais, eu poderia mudar esse coeficiente aqui para... como tem repetição, seria 0,75, né, aproximadamente. Que aí eu não vou cobrar 3.200, vou cobrar 2.400 apenas só por gerar folha e ter o pavimento lá, não vou cobrar ele valor cheio. Né? Se você cobrar valor cheio, você vai ter que diminuir esse valor aqui para 1,5 por aí, porque senão você fica com um valor de projeto, orçamento de projeto muito fora do mercado. Né? Então é dessa forma que eu trabalho para estabelecer o orçamento de projeto de um edifício. Né? E aí estabelecendo, vou fazer projeto de elétrica, R$3 o metro quadrado. Bombeiro, para um projeto desse aqui, o corpo de bombeiros vai ser digamos aqui em torno de 50 centavos o metro quadrado. Né? Apesar de ser um edifício grande, você não tem tanto trabalho no projeto. Se cobrar mais do que isso, cobrar 12, 15 mil reais num projeto desse, você acaba não fechando, porque apesar de ser com área construída grande, você não tem tanto trabalho para fazer o projeto de prevenção e combate a incêndio, não o projeto legal. Tá? Então esta é a tabela de um projeto por área equivalente. A de orçamento estimativa de tempo, trabalho como? Eu estabeleço aqui as áreas, mas eu vou ter que definir bem no meu projeto quantas folhas de projeto eu vou ter. Né? Então eu vou ter subsolo 1, subsolo 2, subsolo 3, eu posso inserir aqui detalhe de reservatório, detalhe de retenção de águas pluviais. Isso eu estou pensando em instalações hidráulicas. Né? Fosse elétrica, seria lá detalhamento de painel de comando, detalhamento de entrada de energia, detalhamento de gerador, de transformador, tudo isso você separa numa folha ali para definir valor. Mas, por exemplo, no subsolo, 1, subsolo 2, 3, para cada um desses projetos, eu estabeleço lá projeto básico, projeto executivo, poderia dividir aqui anteprojeto também, né, estudo preliminar, dividir mais em etapas, mas normalmente é projeto básico e executivo. Né? Você estabelece quantos dias trabalhados naquele projeto, naquela fase do projeto. Então eu estou falando aqui que eu vou trabalhar 12 dias para fazer o subsolo 1, 12 para o 2, 12 para o 3, cada um deles eu vou trabalhar 12 dias. 10 dias no pavimento térreo, aqui estou incluindo todos os detalhes, né? Digamos que é isométrico, planta, esquema vertical, tudo isso estou incluindo aqui nesse valor para não detalhar tanto a quantidade de desenhos. E aí eu teria aqui pavimento tipo, vou trabalhar 10 dias em cada pavimento tipo. Aqui que entra uma questão, né? 10 dias por quê? Mesmo são vários pavimentos tipo, eu faço um projeto só de pavimento tipo. Uma planta de tipo, um esquema vertical, um isométrico, uma ampliação de esgoto e só. Então eu vou trabalhar 10 dias no projeto básico, mais 10 dias no executivo, total de dias trabalhados 20 dias. Estabeleço para cada folha do meu projeto, para cada detalhe, né? Quanto mais detalhado você fizer, e quanto mais você souber sobre a quantidade de tempo que você demora para fazer aquele projeto, mais fácil você vai conseguir orçar o seu projeto. Obviamente que aqui eu estou falando de fazer o projeto no AutoCAD sem nenhum software, sem nada.
né, você pode usar um software que faz isso aqui em 2 dias. Né, um isométrico, você acaba o pavimento típico, você faz 2, 3 dias. Né, você reduz o seu custo. Não significa que você vai reduzir a quanto você vai cobrar do projeto. Né, porque aqui, por exemplo, é mais ou menos isso que eu vou gastar para fazer um projeto. Lá, total de 200 dias para fazer um projeto desse porte. Entre as indas e vindas, lembrando que quando eu vou fazer um projeto, não é só fazer o desenho. Tem que montar memorial, tem que fazer planilhas de cálculos, você tem reuniões, você tem visitas na obra, né, você tem as revisões de projeto que você tem que considerar num projeto desse tipo. Tudo isso você tem que contabilizar nessa planilha orçamentária. Né? Então, tem que lembrar de considerar isso no seu projeto. Né? Você faz um projeto básico, até ele se transformar em executivo, passam 3 revisões. Esse é o processo de projeto das construtoras. Tem construtoras que falam para você gerar o executivo é só depois que finalizar todas as etapas de um projeto básico. Né? Então, o seu básico, na verdade, é um executivo, só falta mudar de nome. E aí você tem lá, manda o projeto uma vez para eles alteram posição de vaso sanitário, alteram a posição do lavatório, se faz a compatibilização do projeto, aí volta para você tem que alterar esse projeto para uma melhor solução, aí você vai encontrar uma solução mais barata no seu projeto, você altera, aí você projeta seu edifício todo pensando em PPR, CPVC, e de repente a construtora pede para você mudar isso para a tubulação PEX. Né? Você tem que refazer o projeto. Então você tem que considerar isso. Algumas coisas você cobra aditivo, né? Mas a maioria delas, que são adequações e correções, você tem que considerar idas e vindas no projeto. Né? Então, tudo isso você estabelece os dias, quanto você vai gastar de dias para fazer um projeto. Digamos, é um projeto de prevenção e combate a incêndio. Né? Você demora uma semana para fazer o desenho. Montar pasta, montar os memoriais. Aí você conta lá mais a burocracia, visita na obra, 3, 4 dias. Revisão de projeto, retorno para reanálise. Né? Gasta mais 3, 4 dias. Então você vai gastar no total uns 15, 20 dias para fazer um projeto de combate a incêndio. Essa planilha estabelece pelo número de dias trabalhados para estabelecer o custo do seu projeto. Aqui eu estou estabelecendo, por exemplo, R$ 354 o valor do projetista. Estou considerando um engenheiro com salário mais custo de R$ 8.500 por mês. Né? Então, a diária, ele trabalha 24 dias só, na verdade, não é 30, ele rende por 24 dias somente para você. Então, o custo, apesar de você pagar por 30 dias, mas ele trabalha só 24. Então, aqui está 8.500 dividido por 24. Total de custo da diária de R$ 354. Né? Então ele vai gastar R$ 354 vezes 219 dias. Então eu vou ter o custo para cada etapa do projeto e o custo final aqui. Né? 219 vezes 354, eu tenho um custo de R$ 77 mil. E aí eu posso considerar, R$ 77 mil já está com o meu lucro no projeto? Né? Aqui embaixo eu tenho lucro. Quanto que eu quero ter de lucro em cima desse projeto? Geralmente é 30% que eu considero no projeto. O imposto sobre serviços quando você faz a tributação por lucro presumido, considera-se 30% de lucro. Se você considerar só 15% aqui, você está pagando mais imposto do que deveria depois. Né? Aí você vai ter lá custos indiretos, né, que seria custo com aluguel, custo que você vai considerar no seu projeto relacionado a esse projeto. Né, pode ter visita na obra, diária, almoço, gasolina, tudo isso tem um custo indiretos lá. Né, que aí você tem que relacionar isso. Né, aqui estou explicando somente a planilha. Não está tão detalhado, né, mas é importante você montar o detalhamento de quanto que tem de custo para cada tipo de projeto. Se você vai estabelecer, por exemplo, quantos projetistas você vai ter lá no seu projeto. Né, digamos que você tem, trabalhando 219 dias, estou dividindo por 30 aqui, vai dar em total aqui de 7 meses trabalhando nesse projeto. Né, 7 meses trabalhando nesse projeto pode ser muito. Né? Aí você pode acabar reduzindo isso aqui, cortando dias com software, por exemplo. Aqui eu chutei valores, tá? Não estou falando que é real isso,
Às vezes tem que trabalhar menos dias, trabalhar 5 dias no pavimento tipo, 5 dias, né, e aí você reduz o custo. Né? O ideal é que o valor total aqui chega mais ou menos equivalente a isso aqui, né, que seria em torno de R$75 mil, mais ou menos, que é o valor de um projeto como esse de hidráulica. 47 mil metros quadrados, em torno de R$75 mil, então um valor razoável para projeto. Né? Projeto de instalações hidráulicas completo, né? Está fazendo água fria, água quente, esgoto, águas pluviais, né? Sem combate a incêndio. E aí você ajusta, né, a cobertura, vou gastar 5 dias aqui também para cada um, né? Tem que fazer trabalhar. E aí se você estabelecer por dias, né, para chegar num valor aproximado do que seria aquele orçamento por metro quadrado, você tem que cobrar a sua equipe ou você tem que trabalhar dentro desse cronograma aqui de dias trabalhados para conseguir desenvolver um projeto como esse. Então, não entrando no mérito da quantidade de dias que você utiliza, você vai ter que estabelecer isso, estabelecer o seu valor de projeto. Quanto você quer ganhar? Né? Quanto que é o seu dia? Quanto vale o seu dia? Eu acho que isso aqui é a melhor forma de você orçar um projeto, porque se você orça por metro quadrado, de repente você gasta mais tempo do que você deveria em relação ao projeto, e aí você não vai ter lucro. Né? Muitos projetos muitas empresas de projetos quebram por conta disso. Você erra no valor a ser cobrado, você cobra menos do que deveria para ficar dentro do mercado, mas aí você não sabe o custo que você está tendo. Se você não tem funcionário, e aí o valor é seu, né? Aí você que vai estabelecer seu horário. Mas se você tem funcionário, paga a CLT, tem custo de aluguel, você tem lá o espaço que o seu funcionário ocupa, o computador que o seu funcionário ocupa, vai ter ar-condicionado, vai ter tudo isso que você tem que bancar, que tem que estar contabilizado dentro dos projetos. Uma parcela do tempo do seu funcionário, do seu escritório, vai estar destinado a este projeto. Né? Digamos que aqui vai ser um projetista trabalhando só, ou você estabelece 2 projetistas para diminuir, ao invés de trabalhar em 6 meses aqui, quem tem que entregar em 3 meses, você vai colocar esse projeto na mão de 2 projetistas. Mas o custo é o mesmo aqui. Né? Aí a diária, que ao invés de ser 354, a diária vai ser o dobro. Né? Você vai ter que cobrar o dobro da diária para reduzir o tempo. Né? Então, assim, isso aqui é o valor para um projetista. Só vou colocar 2 projetistas para diminuir o tempo aqui de projeto, mas o meu valor de projeto final é isso. Né? Quantas diárias? Se eu tenho dois projetistas, diminui o tempo total de entrega do cronograma, mas a diária de projetista que eu estou pagando é 2, não é uma só. Aí se você tem um custo de projetista que ao invés de ser um engenheiro, você está cobrando lá, vai contratar no seu orçamento um desenhista que ganha uns R$2.000 por mês, por aí é um custo do desenhista, mais o seu custo de verificação do projeto, um coordenador de projetos, porque você não vai deixar um projeto na mão do desenhista, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser considerado na hora de fazer orçamento em cima disso aqui. Aqui está só um custo da diária total aqui que vai ser gasto por projeto. Quantos dias vou destinar para essa situação? Considerando que R$8.500 é um salário de um engenheiro, mais alguns impostos, nem é total. Né? Digamos que o engenheiro ganha um salário na CLT 5 mil, você vai gastar 10, né? Então o valor aqui sobe um pouco, né? E aí você tem que considerar isso na sua planilha de orçamento também. Isso se for estimativa de tempo. Por metro quadrado já falei como que é anteriormente aqui. Né? Eu vou deixar no link abaixo desse vídeo algumas tabelas referenciando essa questão de orçamentos e projeto por metro quadrado equivalente. E aí, qualquer dúvida, eu fico à disposição.